e sempre é uma alegria poder ministrar a palavra de Deus. Eu estou nesta grande campanha, meus irmãos, desde o início de janeiro, estamos nessa grande campanha. Eu já até perdi as contas dos dias que eu estou ao vivo todos os dias. Terminamos um curso de 12 dias que foi denominado Livres dos quatro devoradores do livro de Joel 1 e 2. E ontem foi a nossa primeira classe do curso escatológico de Apocalipse. E nós, dessa feita, estamos estudando os selos, os selos de Apocalipse. Já vou fazer a saudação. Quero que todos vocês, por favor, nesse momento, estejam atentos, porque desde ontem nossa aula está sendo bombástica. Aí um amigo reclamou e disse: pastor, o senhor está dando o nosso curso, o senhor está dando de graça o nosso curso, que nós pagamos tão caro, o senhor está dando de graça para as pessoas, pastor. Eu estou triste. Aí eu falei para ele: meu irmão, quantas bênçãos e pérolas você recebeu que não faziam nem parte do curso, e você está querendo impedir que o nosso povo da língua portuguesa receba as bênçãos de Deus na sua vida? Que isso aqui que eu estou dando não é nem 1% daquilo que você tem aprendido. Então, eu disse para ele: você é daquele grupo, né? Aquele grupo de pastores de liderança que come sozinho, que entra para a caverna e come sozinho e quer que o povo passe fome. Eu já sei qual é o teu partido. Então, meu amado irmão, eu disse para ele: para mim é uma alegria. Se eu pudesse colocar as buzinas tocando em todas as cidades, municípios do mundo, para levar a palavra de Deus e pudesse cobrir as despesas que são caríssimas de tudo isso, tenha certeza que eu faria. Por isso, às vezes, a sua contribuição da apostila, uma contribuição de um livro, de uma Bíblia, de um curso que está gravado aí, que você está adquirindo, é uma forma de ofertar para que esse ministério continue caminhando. Porque ninguém no Brasil, veja, há centenas de pastores de alto porte que têm igrejas que cobrem as suas despesas em todas as áreas, telefone, casa, comida, tudo coberto, mas eles não estão preocupados em ensinar o povo brasileiro. Eles falam para as suas igrejas, proíbe os seus membros de ir para outras igrejas, proíbe seus membros de fazerem parte de outros cursos. Por quê? Porque se o aluno vem estudar com quem sabe, é lógico que eles vão saber, que eles vão conhecer, que eles vão saber a fonte, que eles vão amar a fonte, eles vão querer estar na fonte. É lógico. Mas se eu fosse pastor de uma igreja, de uma grande igreja ou pequena igreja que fosse, e eu ensinasse nessa igreja o que eu sei, não teria nenhum temor de que uma das minhas ovelhas fosse ouvir outro colega, porque eu tenho certeza absoluta que o meu chamado é um chamado de Deus justificado e glorificado. Então, quando você tem bala na agulha, você não tem medo de ninguém, não tem inveja, você não tem medo, você não se sente inferior, você não se sente. Porque você só vai ter inveja se você se sentir inferior. Mas também não é um sentimento de superioridade, que eu sou melhor e não tem ninguém que seja igual a mim. É o sentimento de Jesus Cristo, o sentimento de que ele está dando o certo. E depois ele diz ainda: vocês podem fazer obras maiores do que eu, mas não porque vocês mesmos, independente de mim, podem fazer obras maiores que eu, como Jesus disse. Porque independentemente dele, não podemos fazer obras maiores que ele. Então esse é o sentido de não se sentir inferior, mas também não é 880, não é no sentido de se sentir superior a ninguém. A Bíblia diz que nós temos que considerar outras pessoas superiores a nós, não que isso seja demagogia ou hipocrisia, mas no sentido de que eu descubra nela o que ela faz melhor do que eu. Então você tem uma coisa que você faz melhor do que eu.
Eu também tenho uma coisa que eu faço melhor que você. Mas existem pessoas que fazem muitas coisas melhores do que as outras, porque elas se preparam, porque elas vão além da primeira milha, elas andam a segunda milha. A Bíblia diz que o Senhor disse em Atos dos Apóstolos: escolhei, pois, 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, para que eles possam servir à mesa como diáconos. Mas existiu 2 camaradas ali, que foi Filipe e Estevão, que eles foram maiores, eles tinham mais habilidades. Estevão, por exemplo, era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de poder e de sinais e prodígios. Então é lógico que ele vai ter que ser considerado um líder, porque ele foi além da primeira milha e foi além daquilo que as pessoas esperavam. Há pessoas que estão longe de você há anos-luz, como se diz em vários lugares do mundo, porque elas gastam madrugada. Enquanto uns estão dormindo, elas estão estudando. Enquanto uns estão brincando, elas estão trabalhando. Enquanto uns estão se divertindo, elas estão pensando e observando. Vai depender muito do seu interesse, a história do seu sucesso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus possa honrar o seu chamado, honrar o seu ministério. Quero saudar a todos vocês. Obrigado pelos coraçõezinhos, obrigado pelas manifestações de carinho que vocês colocam aí. Maria Luísa, o Maico terá que ir lá outra vez buscar os meus óculos que ficaram lá na minha mesa. Eu estava lá estudando, estava meditando antes de vir para cá. O Maico foi me buscar: pai, já é hora, vamos. E eu passei, desde quando me despertei até agora, meditando nessa aula de hoje. Então, estou me sentindo preparado para que o Espírito Santo me faça lembrar tudo aquilo que Ele quer que eu vos diga. Paulo Abdala, Maria Luísa, Luan Talisson, Virgínia Lima, meu grande amigo Tony Garcia, querido companheiro e amigo e amado de todos, né? Vando Matias, Bruna Stephanie, Evandro Campos, Wenderson Santos, Mário Sérgio, Profeta José, Elias Dantas, pessoas novas aqui, hein? Graça Silva, Glena Maria, Eurimar Barreto, Elias Dantas, Leandro Colasso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tamires Nascimento, Tamires Nascimento. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Senhor, graças a Deus. Vamos lá. Romário Silva Andrade, Albino Martins, Elias Dantas, Francisca Ironildes Assis Moraes, Luiz Antônio Miranda, Gabriel Ricardo, Juliano Guiletes, Deus abençoe. Mateus Oliveira, Deus abençoe. Alexandre Santos Ferreira, Luiz Antônio Miranda. Qual é o quórum aí, Maico? Qual é o quórum? Solange Brito, Carlos Donizete, Mateus Oliveira. Estão chegando. Ramon Brasil, Hélio Rocha, Paulo Duarte, Luiz Antônio Miranda. Suíça? Você está na Suíça? Solange Brito Fernandes, Camila Rafael Francisco, Adenilson da Silva, Domingos Soares, Leandro Colasso, glória a Deus. Marlene, Edson Batista dos Reis, Neymar Elizardo, Lídia Araújo. Eita, Lídia, você está por aí. Bruno Almeida, Marinho Pires, Goulart, José Silvan, Daniel Olávio, Daniel Levi, Bruno Prado, Washington Montes, muita gente nova hoje, muita gente nova. Douglas Carvalho, é isso mesmo, glória a Deus, glória a Deus. TN Silva, muito obrigado pelo carinho. Douglas Carvalho, obrigado pela palavra. Marcelo Martins, Jefferson Pagliarini, é isso, Pagliarini, eita, difícil entortar a língua. Doutor Sebastião Carvalho de Farias,
Não, doutor Sebastião Antônio de Araújo. Jefferson, obrigado pelo carinho aí. Pastor Vando Pantoja, Deus abençoe. Gabriel Pregador, Luiz Antônio, é muita gente. Então, entrando todo mundo, vai entrando. Qual é o coro aí, Michael? Glória a Deus. Antônio Pereira, Éder Nunes da Silva, Alexandre Lopes, Marcelo Martins, Marinaldo Silva Cruz, Solange Brito Fernandes, Adriano Silva Viana, Bruno Felizardo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos bater o recorde hoje, em nome de Jesus. Quero fechar aí com 300 alunos ou 400 alunos hoje. Peço a todos que deixem o seu link. Todos deixem o seu link, ao apertar o botão aí na sua tela, que é uma joinha e é grátis. Você pode fazer aí. Peço a todos que deixem aí o seu like. Deixe o seu like no vídeo para que possamos atingir mais pessoas. E uma coisa que eu estou pedindo aí, inscreva-se no canal. É grátis, é rápido. Não seja só uma passagem por aí. Todo este ano nós vamos publicar, antes que termine essa aula, uma tabela das aulas e das matérias que vamos estudar até o mês de novembro. Então inscreva-se. Não se esqueça de assinar, de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações nesse canal. E também temos os membros, 3 tipos de membros no canal. Quando você vem aí, o nome Jorge Amorim, Fernando Avelino, Fernando Hélio Rocha, Luan Thalisson, Alex Menezes estão em verde, Ivone Oliveira Ramos, é porque eles já são membros aí do canal, então ele vai recebendo aí um símbolo, que é o símbolo do Seminário Osana. Ainda está, você que está assistindo ainda o último seminário, que é livres do Devorador de Joel, capítulo 1 e 2, as 3 apostilas de uma só vez estão aí, como também as apostilas podem ser adquiridas individualmente. Ontem eu liberei várias pessoas, várias. E agora a apostila de Apocalipse. A apostila de Apocalipse, que é esse curso, hoje é a minha primeira entrada na apostila. Ontem eu dei apenas a introdução, uma pequenina introdução, uma cerejinha para vocês, que vocês pudessem ter uma ideia básica daquilo que vocês vão estudar. Hoje eu entro já no primeiro selo e no segundo selos. O curso dos 4 temperamentos completo para você conhecer quem você é, para você conviver melhor com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, se você é patrão de uma turma na sua empresa, para conhecer os seus funcionários, saber que tipo de funcionário você deve colocar em cada lugar, porque você está decepcionado com muito, porque não conhece o temperamento, está decepcionado com a sua esposa, com o seu marido, porque não conhece o temperamento deles, está decepcionado com o seu obreiro, o evangelista, com o diácono, com aquele que está trabalhando com você, não conhece os seus temperamentos, e às vezes você não conhece nem você mesmo. Se você não conhecer você mesmo, como que você vai poder ser um grande líder? Então, este curso dos 4 temperamentos foi um sucesso, e já centenas de milhares de pessoas foram abençoadas com este mais de 300 mil pessoas foram abençoadas com este material. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem uma coisa boa, hein? Também nós temos aí, eu quero estudar mais, eu quero estudar mais, eu quero estudar aquilo que o pastor ensinou ontem em 2 horas, eu quero que ele fale para mim em 10 horas. Eu quero saber mais, quero saber das trombetas, eu quero saber das taças, quero saber das 2 testemunhas, quero saber da Nova Jerusalém, do arrebatamento. Então aí está o livro Especialização em Apocalipse, que custava R$1.000, está por 490. Não vai baixar. Essa é a promoção dele, porque se eu baixar, então é que eu não estou dando valor àquilo que Deus tem nos dado. Então, esse aí é o valor final para todos vocês. Deus abençoe, obrigado Cláudia Leal, obrigado Didi Almeida, obrigado Pifa Lopes, obrigado Erivelton, obrigado Bruna Stephanie. Bendito seja o nome do Senhor, ela está dando testemunho, a Bruna, que fez o curso aí, que foi uma bênção. Glorifico a Deus. Vamos lá. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, quero abençoar a todos aqueles que contribuem com esta obra, aqueles que depois, Senhor, que a aula termina, eles vão ali e colocam ali um refrescor de ânimo para o nosso ministério. E que através do ato de fé ali no dralderia@gmail.com, eles fazem dali um altar vivo
porque eu sou um levita, um ministro que estou dentro dos seus muros. Obrigado, Senhor, pelo amor, pelo carinho deles. Obrigado por toda essa turma que está aí com sede e com muita vontade de estudar a tua palavra, porque eu estou com muita vontade de passar o que eu recebi do Senhor. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados. Diga amém, diga amém, diga amém. O livro de Apocalipse, ele é um livro de símbolos. O livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Então você tem vários antíteses, anti o semelhante, antítese, que é o que é anti, ou anti no sentido de a priori, de primeiro, do que o próprio da tese. Então você tem aí, você tem o cordeiro e você tem a besta. E a luta do cordeiro com a besta. Você tem aí as falsas testemunhas, você tem as falsas testemunhas e tem as duas testemunhas verdadeiras. Você tem o profeta e você tem o falso profeta. Você tem a noiva e você tem a prostituta. Você tem o dragão, que é a besta, e você tem o Cristo, o cordeiro. Você tem o dragão, que é a besta, e o cordeiro. Você tem a trindade diabólica. Você tem o dragão, a primeira besta e a segunda besta. Você tem o dragão, a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. Esse dragão que está revelado em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, ele é, segundo a Bíblia, a antiga serpente, a lá do Éden, a antiga serpente, Satanás, ou o demônio, isto é, o demônio e Satanás, como se diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Então, nós temos alguma coisa importante para dizer antes de entrarmos na apostila, na página 1ª. Já vai colocando aí a apostila na página 1ª e eu tenho que entrar aqui. Na página 1, a apostila de escatologia, você tem o símbolo dos 7 selos nesta escritura. A escritura você já conhece, os 7 selos do Apocalipse, e aí você tem a tomada da escritura das mãos do juiz, dava início à tomada de posse da terra que estava nas mãos de Satanás por um longo tempo. Então nós temos aí uma ideia do Apocalipse. Uma ideia, Michael, do Apocalipse. Estou muito feliz porque nós vamos entrar agora neste assunto. Nunca eu já falei sobre os selos muitas vezes, muitas pessoas, alunos, colegas estudaram no mestrado, estudaram também no PhD, todos que estudaram comigo a partir daqui dos Estados Unidos, e que fizeram seus cursos, sabem perfeitamente, conhecem a qualidade do nosso ensino. Mas eu nunca ministrei o que eu vou fazer agora é inédito. O que eu vou ensinar agora é inédito. Amém? Então, vamos pedir a Deus que nos dê a graça e o Espírito Santo que nos faça lembrar todas as coisas. Eu queria que vocês fizessem agora uns pontos anteriores, antes de nós entrarmos na aula, aqui no quadro, uns pontos importantes. Primeiro, quero fazer uma revelação a vocês da história da saída de Israel do Egito até o Cântico de Moisés, para que vocês vejam como o livro de Apocalipse foi baseado na história de Israel, da saída do Egito até o Cântico de Moisés, que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 3. Podemos ler. Eu não estou preocupado com nada. Meu coração está feliz. Eu quero que vocês acompanhem comigo aí. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, ó Deus, onipotente, ou todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor, e não engrandecerá o teu nome? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, quando eles cantam esses cânticos, quem é que está cantando? Vi outro sinal no céu. São 7 sinais.
7, esse é um deles. E este sinal era um grande e maravilhoso. 7 anjos tinham as 7 pragas, as últimas pragas, com elas a ira de Deus estará consumada. Este é o cântico de Moisés. Então, eu estava observando o texto e eu estava observando o livro de Apocalipse. Então, Deus me deu essa passagem, essa palavra, que eu quero passar para vocês antes de entrarmos na apostila, e eu vou fazer esse desenho aqui, vou mandar para vocês. Amanhã, vou fazer esse desenho aqui, porque foi em cima da hora dos meus estudos, eu quero que vocês recebam isso aí. Vários desenhos que eu fiz, a parte da apostila, que eu quero que vocês também recebam. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui, vou colocar esse quadro aqui, quero que vocês anotem aí. Quero que vocês coloquem esse quadro, quero que vocês anotem, Número 1, e depois vocês coloquem aqui número 2, aí vocês vão pôr os dois textos. Primeiro, qual é? Aí, você vai escrever aí, saída do Egito. A saída do Egito. Aí você vai encontrar o texto de Êxodo 31, que é Êxodo 31, ou 33, 1. E a contrapartida dele é Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Anote aí. Não converse nada que não seja o assunto da escola, não fique saudando o pessoal, não fique fazendo nada. Agora é hora de só prestar atenção e dar glória a Deus, o tempo da saudação já passou, não diga que você chegou atrasado, isso é uma vergonha até. Amém? Quando eu chego numa aula que eu sei que eu estou atrasado, não digo nem a paz do Senhor, porque já é uma mostra que eu estou chegando atrasado. Isso aí é uma invirtude. Saudação aí a vocês. Então, primeiro, a saída do Egito. Então, o povo saiu do Egito. O povo de Deus sai do Egito, debaixo de uma promessa. Êxodo capítulo 33, versículo 1. A saída de Babilônia. Então, aqui ele sai do Egito. Contra a posição de Apocalipse, a saída de Babilônia. Então, assim como o povo de Israel está saindo do Egito, em Apocalipse o povo está saindo de Babilônia. Porque o texto diz, sai dela, povo meu. Come out of her, my people. Sai dela, povo meu. Então, ele está dizendo exatamente isso. Você está saindo do Egito agora, e a antítese de tudo isso, o povo saindo do Egito e agora em Apocalipse o povo saindo de Babilônia. Então, Babilônia tendo e contendo os mesmos poderes, as mesmas simbologias do Egito. Então, depois para eles saírem do Egito, durante o período que eles vão sair do Egito, então o que vocês vão ver? Vocês vão ver um outro ponto, que são a saída, aqui é a saída, e aqui vocês vão ter as pragas. E as pragas. Então você vai ter as pragas, todo o texto, desde o capítulo 6, que é o Êxodo, capítulo 6 até o capítulo 10, as pragas. Então você tem que encontrar aí. Muito bem. Aí o que vocês vão ter em Apocalipse? Vocês vão ter as pragas. Então vocês vão ver as pragas. As pragas são as sete taças. Você tem aqui Apocalipse, capítulo 16, versículo 7. Então você tem aí Apocalipse, capítulo 16, versículo 7. E essas pragas aqui, as pragas que vocês estão vendo, são as taças da ira. Então aquelas pragas, elas são tipologia das taças da ira de Apocalipse, capítulo 16, 7 em diante. Muito bem. Então, essas pragas vêm para que o povo seja empurrado para fora pela ressurreição no Apocalipse. Depois, vocês têm também, na saída do Egito, os anjos. Vocês têm os anjos que passam por cima das casas e matam os ímpios. Você tem aqui
Então, vou colocar mais uma parte aqui. Os anjos. Aí você tem o texto de Êxodo 12, 23. Êxodo 12, 23. 12, 23, em contraposição ao Apocalipse, que é Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Então, vocês têm aí os anjos. Então, os anjos, diz o texto, que os anjos foram ordenados a não ferir os 144 mil. Então, ele põe um selo, assim como nas casas dos egípcios, em todas as casas dos egípcios, em cima da porta tinha o sinal do sangue, que era o selo, cada casa selada. Então, Deus está guardando. Assim como em Apocalipse, assim como lá no Egito, assim como no Egito, Deus estava marcando com selo a casa dos israelitas, em Apocalipse Deus também está marcando na testa de 144 mil que estarão fazendo um trabalho especial nesse período da grande tribulação. Então, depois nós temos Israel quando sai do Egito. Então nós temos Israel no deserto. Nós temos Israel no deserto. Nós temos Israel no deserto. Então nós vamos precisar dos textos. Israel no deserto. Israel no deserto, nós temos o livro de Números. Todo o livro de Números. O livro de Números. Todo o livro de Números. Israel no deserto. Né? Todo o livro de Números. E o texto para Israel no deserto é Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, do 12 ao 17, especialmente Israel no deserto, que é a região sul, que eles vão ser levados para ficar 1260 dias. Eles vão ficar a segunda parte da grande tribulação. Essa visão, olha só, Israel no deserto, em Apocalipse, Israel no deserto em Números, Israel no deserto em Apocalipse. Muito bem. Aí você tem depois o texto, quando Israel vai para o deserto, a Bíblia diz em Êxodo 19, 4, que Deus tirou Israel com as suas mãos. Deus tirou Israel com as suas mãos. Deus tirou Israel com as suas mãos. E ele chama essas mãos de asas da águia, da grande águia. Da grande águia. Da grande águia. Então ele está chamando. Então, assim como ele tira em Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 19, versículo 4, diz que ele tirou Israel com as asas de grande águia. Está escrito aí. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 14, diz que ele vai levar Israel para o deserto com as asas da grande águia. A grande águia. A grande águia. A grande águia. As asas da grande águia, isso é, as duas mãos de Deus são chamadas na Bíblia de asas da grande águia. Se você abrir se você abrir as penas da águia, elas parecem duas mãos. Duas mãos. Essa é uma informação que eu estou dando para vocês, contraposição ao Apocalipse. Depois, quando Israel vai entrar na terra, ela vai ter que encontrar com Jericó. Em Jericó, elas vão ter que tocar as 7 trombetas. Olha só, vão tocar as 7 trombetas. Eles vão tocar as 7 trombetas. E onde está escrito isso? Está no texto de Josué. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 16. E na última vez eles vão tocar 7 vezes. Eles vão tocar uma vez cada dia até completar 6. E no 7º dia eles vão tocar 8 vezes, 7 mais 1. Então, olha só que coisa tremenda que nós estamos vendo aqui diante de nós. Nós temos Jericó e lá em Apocalipse capítulo 11, verso 15, começam as trombetas. Apocalipse capítulo 11, verso 15, começa o toque das trombetas para afundar a Babilônia.
para afundar o poder da falsa igreja. Então nós temos aí. E por último, que nós temos em Apocalipse, e termina o livro de Apocalipse com a simbologia, o cântico de Moisés. O cântico de Moisés. O cântico de Moisés. Cântico de Moisés. Qual é o texto? O texto está em Êxodo capítulo 15, verso 1 a 9. 15, 1 a 9. E Apocalipse, o texto está em Apocalipse, capítulo 15, verso 3, e acabei de ler para vocês. 15, verso 3. O texto do Cântico de Moisés, que termina com a vitória do povo de Deus contra o faraó e os seus 600 ginetes, que eram carros especialistas em batalha, que foram separados do povo de Deus pela nuvem, que saiu da dianteira e foi para a retaguarda e fez trevas para eles e luz para o povo de Israel. Essa é a primeira revelação que eu queria mostrar para vocês aqui no capítulo 6 inicial, para vocês terem uma ideia a respeito disso agora. Então, isso aqui é muito importante que vocês tenham essa primeira visão aqui, essa primeira visão. Então, o livro de Apocalipse, ele é uma espécie de realidade da tipologia real que o povo de Israel passou no Egito, desde o capítulo 6 até o capítulo 15 de Êxodo, até o capítulo 15, que é o Cântico de Moisés. Meu Deus, Senhor, que possa nos ajudar e nos abençoar nesse princípio, só nessa cerejinha que eu estou dando aí para vocês. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos para a nossa apostila a respeito da tomada. Ontem eu falei para vocês que falei para vocês a respeito do propósito redentor, falei do sangue inocente, falei do preço que foi pago, falei que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para pagar para pagar o preço do sangue inocente e depositar diante do juiz dos juízes, para formar então o grande tribunal de Romanos capítulo 8, verso 30 em diante. Esse tribunal, onde Satanás vai comparecer para poder rever o preço que não caiu na mão dele. Por quê? Porque ele matou o inocente, ele podia matar só o culpado que havia pecado. E ele se enganou e acabou matando o inocente, de onde foi vertido o sangue que estava sendo pedido em juízo. Assim ele paga o preço, toma a nossa alma, resgata a nossa alma e também resgata a nossa terra. E dá um prazo para o posseiro, que é Satanás, para ele sair. Mas o posseiro não quis sair. Então, os que são parentes do parente remidor, que estão pedindo a terra de volta, tem que chamar ao parente remidor, tem que clamar ao parente remidor, para que o parente remidor venha e tome posse da terra, cujo resgate já foi pago. Por isso que Jesus orou e disse: venha a nós. Jesus está ensinando na oração profética. A oração mais profética dos livros da Bíblia é a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina a oração mais profunda da Bíblia, que é a oração do Pai Nosso. Quando ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, porque o posseiro não quer sair. Aí ele termina lá, não nos deixe cair em tentação, a grande tentação de Gog e Magog, que vai ser 1000 anos depois do Armagedon. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, ele está ensinando a clamar que ele venha, porque o posseiro, que é Satanás, já foi pago o preço, mas o posseiro não quer sair. Então, nós temos que clamar ao parente remidor que pagou o preço. E quando nós clamamos ao parente remidor, que é o cordeiro que pagou o preço com seu sangue, agora, ao clamarmos que ele venha, já não voltará mais como cordeiro, voltará como vingador, voltará como o leão. Então, o cordeiro é o parente remidor. E o leão é o parente vingador, isto é, quando ele vem com um exército para ele tirar
da possessão, que não mais lhe pertence. Na verdade, nunca lhe pertenceu, porque ele roubou isso de Adão e Eva. Agora, ele vem com um exército dos seus anjos e o exército da sua igreja e seus santos que virão para tomar possessão. Mas, para que o parente remidor se tornasse vingador e voltasse com seu exército e com seus santos anjos e com os seus santos, ele tinha que vir com um objetivo: desapossar o posseiro, limpar a possessão, tirar tudo que está na possessão que lembrasse o governo antigo do posseiro, limpar o ar, as circunstâncias e o local onde ele viveu e não deixar absolutamente nada que possa lembrar o seu governo. Quando você abre o livro de Apocalipse, você está diante de um grupo que chora. Por quê? Porque eles perceberam que não havia ninguém que fosse capaz de tirar o posseiro. Eles observaram e perceberam que não havia ninguém, Bruno Felizardo, pastor José Luiz Hermida, Didi Almeida, José Soares, Antônio Garcia Filho, José Luiz Hermida, Ivani Gama, Adriano Silva, eles estavam chorando, pastor Quirino, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir sequer o livro. Abra comigo aí a sua Bíblia e veja comigo na sua apostila, no capítulo 5, versículo 8. Então ele terá que tomar o livro. E logo que tomou o livro, os querubins, os 24 anciãos, prostrados diante do Cordeiro, porque foi um ato de glória, foi um ato de poder, foi um ato de vitória. Mas a princípio, veja o que está escrito aqui no texto. Capítulo 5, versículo 1. Vi na mão daquele que estava sentado no trono, isto é, no grande tribunal, um livro enrolado, selado com 7 selos. Esse livro, escrito por dentro e por fora, era a Escritura. Era a Escritura que ficava na mão do tribunal, que ficava na mão do cartório. Então, isso aí está lá em Êxodo capítulo 32, que nós começamos de Jeremias, no capítulo 32, para vocês verem aí que há duas escrituras. Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Está escrito aí. Versículo 9, então, como Jeremias era o parente remidor e Ananel era o seu primo, e Ananel veio pedir para ele que ele era o parente remidor, porque ele não tinha capacidade dele mesmo redimir a terra, então ele pediu para Jeremias, então Jeremias é um parente remidor. Versículo 9, então comprei a herdade, 32 de Jeremias, verso 9, comprei a herdade de Ananel, filho do meu tio, isto é, meu primo, que estava em Anatote, pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, assinei a escritura e a selei, por isso que a escritura está selada lá em Apocalipse, e a selei, marque aí, escritura selada, e ela foi confirmada por testemunhas, pesei o dinheiro em uma balança, tomei a escritura da compra, então a primeira escritura, a escritura da compra, a que estava selada, e a que continha as condições dos termos legais, que era a que ficava com o que vendia, que era a escritura do resgate, como a que estava aberta. Então a primeira que fechava a selada e a que ficava aberta. Então eram 2 escrituras. E a escritura da compra dei a Baraque, que quer dizer abençoado, que é o juiz. Baraque é o juiz, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Ananel, filho do meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra perante os olhos de todos os judeus que estavam assentados no pátio da guarda, que é o tribunal. Então aí vocês têm aí, o que aconteceu aqui é um tipo do que está acontecendo aqui, que já aconteceu em Apocalipse. Por quê? Porque a escritura está na mão do juiz, está na mão do pátio da guarda, que é o trono de Deus. Então para ele poder descer e tomar possessão da terra, do universo todo, de todas as galáxias, para que ele possa pronunciar o haja luz, o haja luz. O haja luz, o haja luz em todas as galáxias. Ele tem que entrar na presença do juiz e ele tem que tomar a escritura. E ele, depois que tomar a escritura, ele vai ter que tomar
autoridade para romper selo por selo, e cada selo tem um propósito. Quando ele rompeu o primeiro selo, vem o porceiro para brigar. O porceiro vem, porque ele disse que você vai se meter aqui. Eu sou o dono dessa propriedade. Veja só, capítulo 5, diz o texto, verso 2, alguém perguntava, vi um anjo forte clamando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Tinha que ter dignidade, tinha que ter condições de ter pago o preço, tinha que ter apresentado o recibo que pagou, tem que ter apresentado o valor em juízo que foi depositado e tinha que ter autoridade diante do juiz para dizer a escritura selada está na sua mão, é a número tal, 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 e é essa que eu quero na minha mão. E o juiz não pode fazer nada, manda buscar nos arquivos, entrega para ele a escritura. Mas antes que isso acontecesse, diz o texto no verso 3, ninguém no céu nem na terra. Por que nem na terra? Porque Jesus já estava subindo. Ninguém, já não estava mais na terra. Já tinha acontecido Atos capítulo 1, verso 10, ele já tinha subido nas nuvens. E ele está clamando lá fora. Ele está entrando na cidade, no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Isso causou um impacto muito grande nos anjos lá dentro, porque o Rei da Glória estava sentado lá. Agora o Rei da Glória que está chegando é o vencedor, é o que foi imolado, é o Cordeiro, é aquele que foi imolado e pagou o preço, estava subindo, enquanto lá no céu eles estavam perguntando. Diz o texto, verso 3, verso 4, e eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. 3 coisas, abrir, ler e olhar. Abrir, por quê? Porque tinha que ter autoridade parente remidor, tinha que ter pago o preço para abrir. O selo tinha que ser rompido, e poderia ser rompido só pelo remidor. E isso aí teria que passar por toda a encarnação, por todo o propósito, ter respondido aquela grande mensagem, as perguntas de Jó. Tu não és homem para que tu possas comparecer diante de mim no tribunal, e nós juntos discutiremos esse assunto. Jó, capítulo 9 e capítulo 10. Então ninguém podia abrir. Número 2, ninguém podia ler, porque para ler tinha que saber os códigos. E os códigos só o parente remidor conhecia. Os códigos só quem é o dono da propriedade sabe. Os códigos só ele sabia. Aleluia! E ele também tinha algo importante que ninguém podia olhar. Porque para olhar para ele tinha que olhar com chama de fogo. Porque os olhos comuns não podiam olhar para esse livro. Porque nesse livro existia um poder de glória muito grande. Esse livro tinha um poder tão grande que amaldiçoava quem não tinha os olhos de fogo. Quem não tinha autoridade não podia olhar para esse livro porque não tinha os seus olhos como chama de fogo. E para poder olhar para isso, tinha que ter os seus olhos como chama de fogo. Aramaias. E quem tinha esse poder? Bendito seja o nome do Senhor. E então disse-me um dos 24 anciãos, dentre os 24 anciãos, não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá. A visão deles lá dentro era de um triunfante já vingador. Eles já tinham a visão de um vingador, não de um remidor mais. Mas João ainda estava na terra. A sua visão ainda, ele foi arrebatado em espírito, seu corpo ainda estava lá. Ele ainda vivia, ainda tinha direitos de vida sobre o seu corpo. Então a sua limitação era muito grande. A limitação que ele tinha era demasiada, porque ainda estava ligado com um chiclete espiritual ao seu corpo. Então ele apresenta, um dos 24 anciãos apresenta para ele a verdade deles, porque do lado de lá ele já está se manifestando como vingador. Por quê? Porque a verdade dele já é a realização dos fatos dos cerimoniais, da tipologia, os fatos de todas as coisas que se cumpriram. Eles já estão vivendo a eternidade em si. João ainda está vivendo no tempo. Foi convidado a entrar ali. E ele coloca quem é o leão, é da tribo de Judá, da raiz de Davi. Aí diz que venceu na cruz, venceu na ressurreição. Então só ele tinha o poder para abrir o livro, romper os seus 7 selos. Então o verso 6 diz, e vi
entre o trono e os querubins, entre os anciãos, um cordeiro. Então foi apresentado para ele o quê? Foi apresentado para ele um leão, verso 5. E então o que é que ele vê? Um cordeiro. Um cordeiro. O cordeiro é importante porque é ele que vai abrir o livro. Veja no capítulo 6, verso 1 de Apocalipse, está dizendo, e vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos selos. É o cordeiro que vai abrir, não é um leão que vai abrir. Deus está dando a oportunidade para que tudo aquilo que tinha acontecido com o cordeiro, desde o Éden, desde o momento do Éden em que ele morre, para cobrir, para que a sua pele seja arrancada, para que ele pudesse cobrir Adão e Eva, que tinham se vestidos de maneira pirata, com aquelas folhas de figo. Então, o cordeiro é morto desde a primeira parte, desde a fundação do mundo. Então, ele vai dar a esse cordeiro que vai passar morrendo em todos os altares dos patriarcas, que vai morrer todos os dias, por 14 gerações, depois por 14 gerações, que ele vai viver e morrer ali com uma tipologia. A morte será a sua vida natural, a sua vida normal. Para que eu se morrer? Seu sangue ser aspergido fora do dia da expiação na cortina do templo, do oráculo, do lugar santíssimo, 7 vezes, todos os dias, somente aquela semana, somente aquele dia daquela semana, do dia de Yom Kippurim, em que eles entravam, ou o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava para colocar o sangue sobre a arca. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, Deus é digno de glória. Seu Filho enviado para morrer na cruz. Então ele vai dar a esse cordeiro. A esse cordeiro que, para entrar no mundo, ele tem que perguntar para o pai como eu entro no mundo. Porque Jó perguntou, quando é que o senhor vai se fazer homem? E ele se faz homem. Esse cordeiro que vem desde o Gênesis tem que entrar no mundo, tem que se encarnar. Então o pai disse, você tem que entrar como cordeiro. Como eu entro nesse mundo? Entra como cordeiro. Então ele entra como cordeiro. E onde é que ele nasce? Nasce numa manjedoura. E é colocado onde? Nasce numa estrebaria. E é colocado numa manjedoura. E lá na manjedoura, como é que ele aparece? Como cordeiro. Como ele é anunciado para os pastores como cordeiro. E agora ele permanece na terra por 30 anos. Começa o seu ministério. E agora ele pergunta, pai, como eu começo meu ministério na terra? Ele, como cordeiro. Então ele vai lá para o batismo. E João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí o cordeiro outra vez. Depois, o cordeiro faz seu ministério por 3 anos. E o cordeiro apresenta a ceia, o memorial da ceia. E ele morre na cruz do Calvário como cordeiro. Depois ele disse assim, é mistério que o Filho do Homem seja levantado. Porque assim como Moisés levantou a serpente no Egito, no deserto, e eles olharam para ela e foram curados, importa que eles olhem para o cordeiro que matou a serpente. Porque o que curava o povo no livro de Números não era a serpente, como nós vemos nos filmes. O que curava o povo que olhava para a serpente era porque eles viam a serpente vencida. Isto é, era a projeção da serpente vencida, curava eles. Isso significa que se nós olharmos para a cruz, nós vemos vazia, mas tem uma serpente morta ali, porque o cordeiro não ficou nem na cruz. O cordeiro simplesmente perguntou pela 3ª vez, e agora, pai, como eu entro aí no céu? Porque eu estou voltando. Como eu entro? Então ele disse, você vai entrar como cordeiro. Então, para começar a entrar na terra, entra como cordeiro. Para poder começar seu ministério, entra como cordeiro. E para voltar para o Pai, volta como cordeiro. E por que ele volta como cordeiro? Para que ele possa começar a abrir os céus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, vocês podem observar aí, número 1, como que você entra? Entro como cordeiro, avisa os pastores. Como é que eu começo o ministério? Como cordeiro, avisa para João Batista. E como é que eu volto para ti? Volta como cordeiro, vou avisar aqui para os 24 anciãos. Então, essa visão, que às vezes você fala dos selos e do cordeiro que abre, mas você não fala do trabalho do cordeiro. Porque ele é
a glória e a honra que aqui estamos dando. Ele é merecedor dessa glória e dessa honra que nós estamos dando. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, a revelação é muito grande, a revelação é profunda, a revelação é muito larga. Ela só vai poder ficar. Sabe por que você às vezes fala assim: eu estudei, mas eu não lembro mais. Eu fiz esse estudo, mas eu não lembro mais, porque não deu glória a Deus. É quando você glorifica a Deus, é que essa unção entra para dentro da sua mente, entra para dentro do seu coração. Quando você dá glória a Deus, no momento que você está estudando, essa revelação que você está recebendo pelo Espírito de Deus, ela é gravada no teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes há pessoas que ficam escrevendo. É bom que você escreva, claro que você tem que escrever, mas quando você não dá glória a Deus, isso não fica no seu coração. Não fica. Vai pregar lendo, porque você não tem nada no teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria que vocês compartilhassem para que nós chegássemos a um número maior. É como se fosse um evangelismo que nós estamos fazendo. 45 pessoas para 300 pessoas. Não coma sozinho. A Bíblia diz, quando o cordeiro for demasiadamente grande para a sua família, então você vai chamar o seu vizinho para que ele possa comer o cordeiro com vocês. Isso é o evangelismo. Porque o cordeiro sempre vai ser maior do que a capacidade sua de comer. Então você não vai poder comer todo o cordeiro. Deixa eu chamar o meu vizinho, que é o meu irmão. Deixa eu chamar meu irmão. Estou falando do cordeiro, rapaz. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o Ramos, Jackson Santos, pastor Marcelo Gonçalves, nosso administrador. Deus abençoe Rafael de Deus, Francisco Eronildes, Fábio Vieira dos Santos. Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui uma água. Ô Cristian, tem muita verdade aí, tem muita mentira, viu? Tem que ter cuidado aí, porque você fica ouvindo esses camaradas ali da Bom Retiro, hein? Tem cuidado, hein? Tem cuidado, você fica assistindo esses camaradas aí, depois... A base do seu conhecimento é a Bíblia. Por isso vocês não vão ouvir nunca eu falar, porque o Rabino falou, porque o Rabino falou. O Rabino não é batizado com o Espírito Santo. O Rabino ele tem conhecimento dos targums deles, ele não tem conhecimento do Novo Testamento, do Cordeiro de Deus, eles não reconhecem Jesus. Os messiânicos têm um pé atrás contra o próprio Messias. Eles dizem assim, mas para enganar. Irmão, a igreja é igreja, Israel é Israel. Você tem que saber a diferença. Se você fica usando aí o talite, você tem alguma coisa de Israel na sua vida. Deus abençoe vocês, que vocês possam compreender isso. Que vocês possam entender. Agora eu quero saber com o Rabino. Rabino. Pai, você não sabe o que o Rabino estuda, as cabalas, que o Rabino... Você não sabe onde é que vai terminar tudo isso lá na maçonaria. Vai terminar. Então você tem cuidado. Mazambi Garcia, muito obrigado pela sua presença. Estou aqui numa pausa, dando uma respiração para a gente dar um passo agora gigante. Capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 5, aí na apostila, exatamente, começa no verso 8, logo tomou o livro, porque ele toma com dignidade. Então, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Eles prostram diante do Cordeiro. Já deu uma visão geral do Cordeiro em todo o Antigo Testamento. Tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, porque eles representam o fuso horário da Terra, que se repete 24 vezes cada fuso. Cada fuso se repete 24 vezes. Então eles estão trabalhando todo o tempo. Cada um deles estão trabalhando, cada um trabalha 24 vezes por dia, cada um. Então vocês podem observar aí, cada um trabalha 24 vezes, cada um.
Então, durante um dia, eles trabalham mais de 570 vezes, muito mais que 570 vezes no total geral. Aí você tem, na página 3, você tem a chegada do Cordeiro, que eu acabei de falar, a chegada do Cordeiro 1. Vocês estão vendo aí, essa chegada do Cordeiro 1, ela está em Hebreus capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreus. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Então aí vem o testemunho deles, Deus em outro tempo havendo falado aos nossos pais muitas vezes e sob diferentes formas, por meio dos profetas nestes últimos dias, nos falou, veja a figura aí, abra a figura da apostila na página 3. Por meio dos profetas nesses últimos dias falou por meio do seu filho, Hebreus capítulo 1, verso 1, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque ele pagou o preço, porque ele foi o parente remidor. Escreva aí, parente remidor. O qual é o resplendor da sua glória. É o resplendor da sua glória. A fiel imagem da sua pessoa, porque o corpo dele, para ele, foi criado e foi primogênito da criação do ponto de vista do seu corpo, não da sua alma, porque sua alma coexistia. Estava no seio do Pai. Depois veio para fora. E, diz o texto, e a tudo que sustenta com a palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados por si mesmo, pagando o preço, lá do Salmo 49, verso 6 em diante. O preço é muito caro. Então aí diz, assentou-se a mão direita da majestade nas alturas. Então aqui está. Quando você vê aí no primeiro desenho, você vê quem? Você vê só um sentado. Então, se você puder observar, ele está subindo, ó. Ele está subindo aí, ó. No lado direito, você vê aí de braços abertos que ele está subindo. Ele está subindo de onde? De Atos 1, 9 e 10. Coloque também o Salmo 24, que é também 7 a 10. Ponha também Daniel 7, 11 a 13. Pode ser do 9 a 13. A sua entrada. E vi que o Filho do Homem apresentou-se. Preciso ler. Eu não ia ler, mas o Espírito Santo falou assim, não. Você tem que ler, isso aí tem que ler. E a Manasha, está bem. Ore Masubia. Ore Amanaya Sorabas. Ore Kamaine Shabas. Aí no verso capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7. Diz o texto. Isso aí é o desenho aí, ó, de Daniel. Não coloquei aqui nessa parte, mas vocês podem colocar. Daniel, capítulo 7 ao 13. Mas eu quero ler a entrada. A entrada dele. Verso 9. Continuei olhando e até que foram postos nos tronos. E o ancião de dias, que está sentado aqui, ó. Puxa aí, escreve ancião de dias. Ancião de dias. E o ancião de dias se assentou. Seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. Seu trono como chama de fogo. Aqui está o seu trono. E o seu trono chama de fogo e as rodas deles fogo ardente. Aí estão as rodas que os querubins estão montados em cima delas. Você tem 4 querubins. 1, 2, 3, 4 querubins. Muito bem. E aí, diz o texto, versículo 13, estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha nas nuvens, ele está vindo às nuvens. Ele está vindo vou ter que desenhar essa parte aqui, mas eu não tenho mais, um. Não queria arriscar aqui, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem que riscar aqui, porque não é aqui que eu queria riscar, mas vou riscar aqui para vocês. Aqui, ó, aqui está a plataforma e aqui está vindo o Cordeiro. Então o Pai está sentado aqui no trono. Que vocês têm as rodas e os querubins. Os querubins. Você tem a roda. O Cordeiro está indo para cá, para o trono. Sua entrada. Muito bem. Ele está indo para o trono. Então, Daniel está tendo uma visão. Daniel 7,13. Ele está tendo uma visão dele indo. E não dele vindo. Não é dele vindo.
é dele subindo de Atos, da sua ascensão de Atos 9 e 10. Então Daniel está vendo ele subir. Daniel está tendo essa revelação aqui da sua subida. Veja aí como isso é verdade. Acompanhe comigo. Verso 13, acompanhe verso 13. Capítulo 13. Tamires, Dr. Sebastião Antônio de Araújo. Veja aí. Vocês estão vendo aí. Capítulo 7, verso 13. Estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha nas nuvens, de baixo para cima do céu, um como filho do homem. Tinha ressuscitado, já havia estado com seus discípulos 40 dias. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então agora o verso 14, foi-lhe dado o domínio, é Hebreus 1. Agora vamos para Hebreus 1, para você ver como é que foi isso. Então você vai colocar ali no 1:4, Daniel 7:13, porque aqui é o domínio. Então, o verso 14 é Hebreus 1:4 em diante. Alguém pode escrever isso aí para que os outros que são mais lerdos possam compreender? Vou repetir de novo, Daniel, capítulo 7, 14, 13, 14, vai bater em Hebreus, Hebreus 1. Então, o pai fica em pé, o cordeiro entra na sua primeira entrada. João estava chorando. Quem é digno de abrir o livro selado estava lá. Então, vocês vão ver agora que ele está diante do trono. E o verso 4 diz, não somente se tornou superior aos anjos, porque agora ele está diante de todas as miríades e miríades. Apocalipse capítulo 4 está dizendo isso. Então, herdou um nome mais excelente do que eles, que é o nome do Pai, que é Jeová. Aquele texto que está lá em Efésios capítulo 4, que diz assim, há um só Senhor, ali está mal traduzido. Ali é no sentido de há um só Yahvé. E eu já coloquei agora na Bíblia missionária. E na nova Bíblia, na nova versão agora que está indo amanhã para ser impressa, que é a Bíblia Bereana, que vai estar sendo impressa junto com a Bíblia Ilustrada, que vão ser impressas outra vez, eu fiz esse acréscimo. Há um só Jeová. Aí eles colocaram, há um só Senhor. Mas ali é há um só Jeová. Por quê? Porque nós temos três senhores. Nós temos o Senhor, que é o Pai, nós temos o Senhor, que é o Espírito Santo, e nós temos o Senhor, que é o Filho. Porque Adonai quer dizer senhores meus. Adonai não é Adonim. Adonim é plural de Adonai. Adonim é plural de Adom. Plural de Adom. Mas Adonai é a palavra dedicada de Abraão às três pessoas da divindade. As três pessoas da divindade. Nós vamos estudar isso bastante quando estivermos estudando Cristologia. Então ele está agora diante do trono. Então o Pai chama os seus anjos, verso 5, e pergunta aos seus anjos, para qual dos anjos aqui eu disse, tu és meu filho e hoje te gerei? Então ele pergunta isso, Jesus está parado, o cordeiro está parado, o Pai está ali, os anjos todos estão perante ele, os anjos vão trazendo um outro trono para colocar ali, porque agora vai ter que haver um outro trono, e é isso que você vê na página 4. Veja na página 4 agora da apostila, a chegada do Cordeiro 2, isto é, a segunda parte, que é o que eu li Apocalipse capítulo 1:7, que é Hebreus 1 ainda, que aí está. Você pode perceber que na hora que ele senta, o Espírito Santo é dado à terra. Atos 2, 1-4. Por isso que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chifres. 7 olhos. Então, aí diz que são os 7 Espíritos de Deus que já foram enviados, já estão na terra. Nesse momento em que ele está sentado aqui, à destra do seu Pai, na página 2, quando ele está sentado na página 2 aqui, que vocês estão vendo, que é diferente da primeira página, que é a página 3, que é a página anterior, a primeira página que eu digo em relação aos desenhos. Então, aí na página 3 você tem o Pai sentado. Hebreus 1, o Filho chega. O Filho chega. Aí vocês podem colocar aí que ele chega. Aí Daniel, capítulo 7, 13 e 14, que vai bater em Hebreus. Em Hebreus. Em Hebreus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em Hebreus, capítulo 1, versículo 4, especialmente o versículo 5, a primeira coisa que Deus faz,
o pai, o ancião de dias faz é: qual é o anjo aqui que tem esse privilégio? E os anjos vão dizer: qual o privilégio? De que eu tenha dito, você vai ser meu filho por um tempo, quando eu vou te enviar, vou te encarnar na terra, e então eu te chamarei de pai, e tu vai me chamar de filho no período da encarnação. Por isso que o anjo disse para Maria: e ele será chamado filho do Altíssimo. Se você chegar no céu e perguntar pelo filho, ninguém vai te achar o filho, porque isso aqui era para ele na encarnação, na terra. Então ele disse para os anjos: qual foi o dos anjos que eu disse isso? Eles vão dizer: ninguém. Primeira coisa que ele pergunta. Depois ele diz: e de novo, quando introduz o primogênito ao mundo, esse introduz é a segunda introdução de Jesus. Por quê? Porque vocês coloquem aí uma mulher com um bucho aí, que foi Maria, um buchão aí de Jesus. Depois vocês vão pôr a sepultura aberta e Jesus em pé na sepultura. É a segunda introdução. Então a primeira introdução, através do ventre de Maria. Através do ventre de Maria, ele foi introduzido na terra pela primeira vez. Só que ele tinha um nome: primogênito do Pai. E Maria, porque ele foi gerado. Agora, quando ele é introduzido de novo, é introduzido pela sepultura. Ele é introduzido pela sepultura. Então agora ele já não é primogênito. Perdão, ele já não é unigênito. Vou repetir de novo essa parte aqui, Maico. A primeira introdução em Maria, quando ele é introduzido como unigênito, um único filho gerado através de Maria. E a segunda introdução, que é o verso 6, de novo, quando introduz o primogênito no mundo, é através da sepultura, a terra, o ventre da terra, é quando ele ressuscita. Então ele deixa de ser chamado unigênito para ser chamado primogênito. E de novo, quando introduz o primogênito no mundo. Então, a segunda coisa que Deus faz quando ele entra no céu, aqui na primeira parte da página 3, é pedir que os anjos adorem. Os anjos adorem-no. Então, o que ele mostra aqui? Ele é apresentado, tá? Ele é apresentado, ponto 1, ele é apresentado e herda o nome. Ele é apresentado e herda o nome. Segunda coisa, está parado diante do trono. Então ele diz, verso 7, concernente aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Então ele está mostrando a diferença entre os membros da igreja agora, porque o seu espírito foi dado, os 7 espíritos foram dados à igreja. Então agora ele vai fazer que cada membro tenha um poder maior que os anjos. Qual é? É fazer de cada ministro de Deus labareda de fogo. Então os anjos dizem assim, ó, nós somos espíritos, mas eles são labaredas de fogo. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então olha só a importância da apostila que você vai ver aqui, a importância. Aí você vai ver que a terceira coisa é que toda a obra de Jesus, que são os seus discípulos, são os seus ministros, ele vai dizer agora, eles vão receber um poder lá embaixo, que eles vão ser labaredas de fogo. Meu Deus, aleluia. Pastor Cristiano do Rosário, isso aqui é muito forte, rapaz. Isso aqui não é para quem tem açúcar, não. Aí, olha só. Aí ele diz no verso 8, ele faz a diferença, que é o ponto 4. Ele vai fazer a diferença e diz, ele diz, você tem trono agora. Então ele vai mostrar o trono. Ele vai mostrar o trono. O teu trono, ó Deus. Quinta coisa, vai declarar Jesus Deus. Declarar Jesus Deus. Declarar Jesus Deus. Meu Deus, me ajuda. E ele, permanece para todo sempre. Aí, quando ele declarar, mostrar o trono e declarar que ele é Deus, eu estou falando que o próprio ancião de dias, que é o Deus Pai, vai olhar diante de todos os anjos e vai declarar que ele é Deus. E aí vai mostrar o trono para ele, declarar que ele é Deus. E ele vai dar a sexta coisa para ele, que é o cetro de justiça. Vai entregar o cetro do reino para ele. Oh, eu quero cantar um cântico espiritual.
Ai, 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 meu Deus! O cetro de justiça. Ele ganhou o cetro. E disse, por que você ganha o cetro? Porque tu amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Aí ele diz, e Deus que sou eu, o teu Deus. Então o pai diz para o pai que é Deus, disse para o filho que é Deus. Ele disse, eu Deus, quero marcar isso aqui. É o único versículo na Bíblia que o pai que é Deus está falando para o filho que é Deus. E ele diz assim, ó, Deus, o teu Deus. Deus, o teu Deus. Aí ele vai receber a sétima coisa, que é a consagração, número 7. É a consagração. E o óleo que ele vai receber, que ele vai ser ungido, é chamado de óleo da alegria. Por isso Jesus, é a pessoa mais alegre que há na terra. Bendito seja o nome do Senhor, Tony. Deus fez cair na tua cabeça, na cabeça de algumas pessoas que eu conheço, um pouco desse óleo, viu? O óleo da alegria. O óleo da alegria. Que coisa preciosa, o óleo da alegria. Ah, meu Deus, meu Deus. Ele vai ser consagrado com óleo da alegria. 7. Depois, número 8. Michael, número 8, ele é chamado de Senhor. E ele é chamado de Senhor. E diz o texto que quando ele é chamado de Senhor, ele também é chamado de Criador. Ao mesmo tempo, porque no princípio fundaste a terra. Os céus são obra das tuas mãos. Então chama ele de Senhor Criador. Senhor Criador. Aleluia. Oh, glória, glória a Deus. E ele fala, eles perecerão, mas tu és permanente. Como um vestido envelhecerão, como um manto. Os enrolarás e serão postos de lado, como um vestuário para serem mudados. Mas tu és sempre o mesmo. Número 9, declarou a eternidade dele. Tu és o mesmo, teus anos jamais acabarão. Eu quero... Oh, meu Deus. Eu estou pedindo uma coisa, o Espírito Santo falando. Cada um de vocês, onde vocês estão agora, por 2 segundos, põe a cabeça no chão. Eu vou fazer aqui também. Queria que o Mike também fizesse. Quem estivesse me ouvindo agora, por 2 segundos, colocasse a cabeça no chão e declarasse: Tu és meu Senhor, Tu és o meu Deus. Amém? Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Minha cabeça, Senhor, vem aos Teus pés. Senhor, abençoa todos aqueles que estão agora neste momento com a cabeça no rosto, no chão, no pó. Para declarar a Tua glória, aleluias e honra Teu nome, Pai. Eu declaro isso em todas as áreas. Na área moral, espiritual, ministerial, econômica, na vida de todos os Teus filhos. E que todos que fizerem isso, Senhor, sejam abençoados por esses dias. Em nome de Jesus. Ore kamanaya shuriavas. Ore marai sevimashuriavas. Ore karai derebas. Eremashuemas. Oh, diante do trono, sua primeira entrada. Meu Deus, você pode colocar aí no seu mapa todas essas coisas que eu coloquei aí. Eu deixei branco do lado esquerdo para que vocês pusessem aí essas coisas. A 9ª coisa. E aí no verso 13 diz assim, pois a qual dos anjos falou alguma vez? Aí ele se assentou. 10ª coisa.
Assenta-te à minha direita, até que eu transtorne os teus inimigos em estrado, transforme os teus inimigos em estrado para os teus pés, que ele declara. E ele diz, não são todos os anjos ministradores enviados para o serviço daqueles que um dia herdar a salvação. Então, a partir daquele momento, a outra coisa agora é que a partir daquele momento, os anjos são enviados à terra para ajudar a trazer pessoas que vão herdar a salvação. Então, eles passam a ser agentes da salvação. Então, quando você for pregar, Maico está vendo um avivamento tremendo aqui. Está vendo um avivamento tremendo aqui, rapaz. Não tem ninguém aqui que não está sentindo a presença de Deus. Ah, meu Deus. Tudo isso aqui aconteceu quando ele... Hebreus, então, o que aconteceu? Aconteceu Hebreus. Aconteceu a lista de Hebreus. Capítulo 1, verso 4 até o verso 14. Você vai colocar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e 11 que aconteceu. Todas essas coisas aí. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Adquira a apostila, meu irmão. Ouça a voz do Espírito de Deus, rapaz. Larga de avareza, meu irmão. Compra essa apostila, rapaz. Você vai no restaurante e gasta R$800 com a sua família, com os seus amigos e não pode comprar uma apostila de R$79, camarada. Meu Deus. Aí vem então a chegada do Cordeiro, 2. Agora ele está sentado, então se cumpre então, assenta-te à minha destra, 1:13 de Hebreus. Ele se assenta aí. Hebreus 1:13. O fato dele se assentar à destra do Pai, já com o livro na mão. Os 7 espíritos são enviados à terra. E aí você vai para Apocalipse capítulo 5. Vai para Apocalipse capítulo 5. Você vai ver aí então que dá certinho junto a Hebreus. Capítulo 5, versículo 8. E logo que tomou o livro, os querubins e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, porque ele já está sentado. Porque Hebreus 1:13 já se cumpriu. Coloque aí na sua Bíblia, Hebreus 1:13 já se cumpriu. E em cima de Apocalipse 1:5 você vê então Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. E depois Hebreus capítulo 1, verso 4. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Aleluia. Deus te abençoe, Priscila. Que seja consolada. Fran Cruz. Deus te abençoe. Evangelho Global. Faz parte do grupo de Livres de Azazel. Entra aí em contato com o Marcelo Gonçalves. Se você não é parte do grupo Livres de Azazel, está perdendo muita coisa, viu? Pode ser qualquer igreja denominacional, não importa. Você é pastor independente. Entra lá no grupo Livres de Azazel. Não coma iniquidade. Você não leve a iniquidade do seu sacerdócio. Existe o bode expiatório, que é o dízimo dos dízimos. Meu Deus, meu Deus. Quero abençoar todos vocês que são do Nome Verde, o Nome Verde que é
que tem o símbolo Seminário Osana, porque já é membro, seja membro da escola. Todo este ano nós vamos dar os cursos. Olha o que você vai perder. Também eu estou respirando aqui, viu, irmãos? Oh, glória! Aleluia! Deus! Me ajuda. Me ajuda. Página 5 agora, depois de tomar o livro. Aí você tem mais uma revelação, depois de tomar o livro, Apocalipse capítulo 5, 8 a 10. Eles cantam, digno é de tomar o livro e de romper os seus selos, porque foste imolado e com teu sangue redimiste. Então sempre a linguagem vai ser de redenção, redimir, baseado na aula de ontem. Ele pagou o preço, o poceiro pediu sangue inocente, então vai ser sangue inocente. O pai concordou, sangue inocente, então você será sangue inocente. E ele sentado aí coloca aí número 1, digno de tomar o livro, foi imolado, digno de romper os selos. Aí ele coloca, o sangue foi o preço, 5:9, porque está escrito que foste imolado. E não foi imolado por Israel, mas sim para que todos, língua, povo e nação tribo, língua, povo e nação fossem redimidos. Então é o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. O sangue foi o preço. O livro está ali, porque o livro está na mão do juiz. Está na mão do juiz. Aí no lado esquerdo, o trono com os 24 anciãos prostrados-se aí, estão prostrando-se. Vocês estão vendo aí? Que é exatamente o verso 9. Diz aí. E também o verso 8. Aí você pode puxar aí Apocalipse, capítulo 5, verso 8 e o verso 9, quando eles estão aí prostrados. Nós fizemos isso agora. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você se prostrou diante de Deus. Aleluia. E a oração dos santos, quando você ora aqui na terra, os anjos que estão com você levam até as regiões celestes. Regiões celestes, eles passam para os outros anjos, para que os outros anjos levem aquele incenso e deposite em uma dessas 24 taças. Se você puder ver as pequeninas taças aos pés deles, que tem uma harpa, quando você toca ou quando você canta, a sua voz não vai direto para o ouvido de Deus, ela vai ser refinada e vai sair pela voz dos 24 anciãos. Quando Deus encontra uma congregação da sua igreja que está cantando no nível que ele ama, então ele vai com o seu trono e fica sobre essa casa. Quantas vezes o Senhor já foi aí na sua congregação por causa do louvor profundo que saiu? Ele está agora sobre a sua cabeça, ele está sobre nós. Quando você ora e quando você canta, quando você toca, a sua música passa pelas harpas dos 24 anciãos para chegar ao ouvido de Deus. Quando você ora, então os anjos que recebem na região celeste levam para esses 7 anjos que estão aí. Ó. Vocês estão vendo 7 anjos na página 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anjos que assistem diante de Deus e um deles é Gabriel. Eles vão e colocam essas taças, e colocam as nossas orações devocionais ou proféticas. As proféticas, eles separam. As devocionais, elas são respondidas imediatamente. Isso está em Daniel, capítulo 10. Depois você vai ler, põe aí na sua parte branca aí, puxa uma seta. Então, a Bíblia diz que quando João ia nascer, Zacarias foi ao templo. E assim como está aí Gabriel, que trabalha junto ao trono, veio pessoalmente ao altar de incenso do templo e apareceu para Zacarias, disse: sua oração foi ouvida.
porque ele estava oferecendo incenso. Então ali era uma demonstração na terra daquilo que acontece no céu. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Ele viveu um pouco do céu. O céu desceu à terra igual desceu lá no Sinai. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então o que vocês estão vendo aí, quando você ora, a sua oração é colocada nessas taças. E a cada fuso horário, você está aí no fuso horário. Você está aí já quase chegando à meia-noite, você está no 23. Então o ancião 23 está recebendo todo o louvor em forma de incenso dos anjos que estão diante de Deus, dos anjos que levaram para eles, depois da região celeste. É uma cadeia de hierarquia que até chega lá. Isso é coisa de milionésimo de segundo. Então quando vai passar de uma taça para outra, quer dizer, da taça 23 para 24, daqui a alguns minutos, sua oração é ouvida. E você diz, mas por que ela não é recebida? Por que eu não recebo a resposta? Porque as respostas são dadas nas tuas caixinhas das regiões celestes. Só que você não sobe lá para buscar. Você não transfere de lá para cá. Deve estar cheio a caixa de correio nas regiões celestes. Porque ele diz que ele vos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes, mas você não vai no correio buscar da sua caixinha. Então, depois de tomar o livro, ele se assenta. Depois de tomar o livro, agora aí na página 6, ele recebe o culto. Ele recebe o culto. Aí vocês estão vendo todas as miríades de anjos diante dos querubins, dos 24 anciãos. Lá tem um cordeirinho bem no meio, tem um cordeirinho para fazer lembrá-lo desde aquele que pagou pela sua própria pele a bênção da cobertura de Adão e Eva antes deles serem tirados do Éden. E agora o caminho novo e vivo está aberto. E ali está o Cordeiro. O Cordeiro está lá. Digno é o Cordeiro. Os querubins diziam, digno é o Cordeiro. Os 24 anciãos, digno é o Cordeiro. E todas as miríades de anjos ao que está sentado no trono, que é o Pai. O Cordeiro foi imolado. Ali está o sinal da cruz. Aí na frente, as miríades de anjos e anjos e anjos. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Salmo 134 é um dos menores salmos da Bíblia. E no Salmo 134, coloque aí, puxa aí alguma seta, sei lá o que você vai fazer, e põe o Salmo 134, verso 1 a 3, que diz: atentai e bendizei a Jeová, todos os servos de Jeová, incluindo anjos, pessoas e homens. Vós que assistis, aí está, nos turnos da noite. Pegaram aí, incluindo até os 24 anciãos? Meu Deus. Eu não estou aguentando isso aqui não, viu? Isso é a glória do meu Senhor. Eu culto a Ele, aleluia. Aleluia. Você já viu alguém subir uma escada sem não dobrar os joelhos? Bendito seja o nome. Levantai as vossas mãos ao santuário e bendizei ao Senhor. E Jeová, o Senhor, te abençoe desde Sião. E Ele que fez os céus e a terra. Que salmo mais lindo, meu Deus. Depois no 135, ele fala dos que assistem, dos diáconos, dos que servem a casa de Jeová, dos que servem como porteiros nos seus átrios, dos que tocam salmos e cânticos no verso 3, dos que tocam. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ele está descendo do 134 até o 135, 3. E aí no texto de Apocalipse, vocês vão perceber que enquanto o Cordeiro ainda não tinha chegado, eles tinham um costume de dar 7 louvores ao Pai. Perdão, eles tinham um costume de dar 4 louvores ao Pai.
E eu queria mostrar para vocês isso. 4. 4. Aí vocês podem observar o 4 diz assim, 4:11. Puxa aí para aos 2, ponha, onde está escrito aos 2, ponha escrito aí Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. 4:11. Glória a Deus. Quero mostrar aqui, né, Mike? Será que dá para mostrar para eles aqui? Olha só, meus irmãos. Olha só aqui, ó. Primeira página, segunda página, terceira página, quarta página. Estou aqui nessa, né? Então você tem aí na apostila, que está junto com o texto. Não é só os desenhos. Aí você coloque aí capítulo 4, versículo 11, que eles deram ao Pai. Os 24 anciãos, quando só tinha um sentado no trono, só um, que era o ancião de dias, que nós chamamos de Pai. E os 24 anciãos se ajoelhavam diante daquele que estava sentado no trono e adoravam aquele que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono. Aí no verso 11, aí eles diziam, digno és o Senhor, Deus nosso, Adonai e Deus nosso, de receber, aí coloque aí 1, glória, 2, honra, 3, poder ao Pai. Então assim, 3 para o Pai. Coloque aí. E aí, quando o Cordeiro tomou o livro, por isso que está aí, o culto ao Redentor, quando ele toma o livro no capítulo 5, quando ele toma o livro no verso 5, no capítulo 5, verso 8, então diz o texto, verso 11, e olhei, capítulo 5, 11 agora, 5, 11, e ouvi a voz de muitos anjos, então são anjos, ao redor do trono, e a voz dos querubins, e a voz dos anciãos, dos 3, essa dimensão. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos querubins, dos anciãos, da multidão de anjos, era de miríades, quer dizer milhões e milhões, e clamavam com grande voz, dizendo, digno é o Cordeiro, aí você vai ver aí, que foi imolado de receber, aí você vê aí, 1, poder, 2, riqueza, 3, sabedoria, 4, fortaleza, 5, honra, 6, glória, 7, louvor. Então aí começa uma confusão muito grande, porque ao Pai, que era o ancião de dias, eles davam 3. Estão lá. Aí quando eles veem um cordeiro entrar, aí eles exageram de uma maneira tão grande que eles dão 7 glórias para o Filho. Olha só. E então, meus irmãos, entrou um terceiro elemento aí, que estava acostumado com a encarnação de Cristo, que está acostumado com o Cristo homem, que é a criatura. Tudo que foi criado no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que estão neles, incluindo os peixes, os animais na terra, os peixes nas águas, as aves nos céus. Toda a criatura chegou aqui para dar uma lição para os anjos, para ensinar os anjos que não estavam acostumados com essa revelação. Então, o que eles falaram? Eles disseram, ao que está assentado sobre o trono, que é o Pai, e ao Cordeiro que acaba de sentar e ser declarado Deus e Senhor, Criador, aí ele coloca, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. 4. Então, o que foi o 4? Ele está dizendo, ei aí, vocês anjos, querubins e anciãos, tem que ter equilíbrio. 4 é o equilíbrio de 7. 1, 2, 3, 4. 7, 6, 5, 4. Então a criatura chegou lá e colocou equilíbrio. Tem que haver equilíbrio no nosso culto. Não pode haver quebra-quebra no nosso culto. Até no céu houve um ensinamento da própria criatura. Isso é, nem foi nada do céu. A criatura que veio lá. Vocês não estão acostumados com ele. Então nós precisamos ensinar vocês aí que nós precisamos de equilíbrio no nosso culto. Essa é a visão do culto ao Redentor. Então eles deram para o Cordeiro
Eles deram para o cordeiro 7 e agora para os 2, coloque aí, equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio no culto ao Redentor. Então vem agora o culto celestial ao Leão de Judá, na página 7. Um coral de anjo canta diante do trono de Deus, sem ensaios. Eles acompanham os 24 anciãos. São turmas que diariamente aparecem diante do trono e apresentam cânticos extraordinários. Cânticos são entoados diariamente. Desde o dia em que o Espírito deixou as rodas do trono e foi para os 4 cantos da terra, eles cantavam somente cânticos novos. Aleluia. Meu Deus. Ah, meu Deus. Cada vez que eles cantam no céu é porque essa sinfonia já foi ou está sendo apresentada na tua congregação. Isso é maravilhoso. Antes isso não era assim, quando o Espírito Santo desceu e o Cordeiro entrou, que o Espírito Santo desceu das rodas e o Cordeiro entrou no trono, tudo mudou, porque agora a música e a letra vêm da terra. A música e a letra vêm da terra. Cada vez que um servo do Altíssimo se apresenta em adoração e canta os novos cânticos, inspirados pelo Espírito Santo, tudo o que sai da igreja é transmitido imediatamente ao coro celestial e como um piscar de olhos. Todo o seu louvor é repassado perfeitamente à presença do Todo-Poderoso através dos 24 anciãos. Isto é maravilhoso. Mas nada é apresentado no trono se a igreja não tiver primeiro apresentado. Oh, meu Deus! Nada é apresentado no trono se a igreja primeiro não tiver apresentado, meu Deus. Por isso o verso 9 diz: e cantavam um cântico novo, porque aí está a prova, cantavam um cântico novo. Digno é de tomar o livro, de romper os seus selos, porque foste imolado e com teu sangue redimite para Deus. É toda a aula de ontem, a redenção, a doutrina da redenção é maravilhosa. Eu disse para várias pessoas hoje, olha, a aula de ontem é a aula mais cristológica, mais importante da história da sua vida teológica. Se você não souber explicar aquela aula de ontem de cor, você ainda não é um teólogo. Você é um telólogo. E aí na página 8, a igreja é um reino de sacerdócio, aquilo que Deus prometeu para Israel, que é todo o seminário que eu dei anterior a esse. O sacerdócio que será visto nesses dias, no qual a igreja será o principal elemento no reino espiritual, e Israel, o principal elemento do seu reino físico, será o mesmo sacerdócio de Cristo, o sacerdócio universal de Melquisedeque, que nós estudamos exaustivamente no seminário anterior, esse dos livros dos 4 devoradores de Joel. Verso 10, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra. O culto ao Redentor, os 7 atributos do Cordeiro. E olhei e ouvi muitas vozes, Apocalipse capítulo 5, verso 11, página 8, ao redor do trono, anjos ao redor do trono, os querubins. Então tem 3 qualidades aí, põe um triângulo aí para colocar isso. Aí anjos, querubins e anciãos. Se a sua Bíblia diz ser vivente, busque uma Bíblia correta que está dizendo querubins. E eles puseram ser viventes. Aí são anjos, querubins e anciãos. Perdão, e a multidão dos anjos era de miríades, milhões de milhões. Sabemos que antes do Cordeiro entrar na cidade, os anjos estavam acostumados a ofertar ao ancião de dias glória, honra e o poder. Como diz Apocalipse capítulo 4, que nós lemos, verso 11. E diz o texto, quando Jesus entrou, página 9, eles acrescentaram mais 4 atribuições, as dedicaram ao Cordeiro, mas serão repreendidas pela criatura, Apocalipse 5:13. Isto aconteceu porque eles não estavam acostumados a cultuar 2 personagens diante deles separadamente. Então a criatura, tendo mais conhecimento do seu Criador, atribui aos 2, ao ancião de dias e ao Cordeiro, apenas 4 louvores, declarando ao mesmo tempo que eles são iguais em poder, em potestade, em santidade, em autoridade, em tudo. Então os querubins entenderam e diziam amém. E os 4 querubins disseram amém, diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram aquele que vive para todo sempre. E então, página 10, começamos agora quando o Cordeiro vai abrir os seus selos.
Ainda não conseguimos abrir, mas a partir de amanhã nós vamos abrir. Aqui está a aula preparada. Olha aqui. Olha aqui, aqui. Ó. Olha o primeiro selo aqui. Olha o cavalo branco. Olha o cavalo branco aqui. Olha aqui o falso Messias. Olha aqui o verdadeiro Messias. A diferença que há entre eles. E também o segundo selo aqui embaixo. Segundo selo aqui embaixo com o cavalo vermelho que está vindo com uma espada na mão. Então, quem tem a espada? Meu Deus, isso aqui vai ser muito lindo amanhã. Amanhã vai ser um dia de choro, de glória, de honra, de poder, de majestade. Vai ser um dia de batismo com o Espírito Santo. Vai ser um dia de bênção. Por favor, meus irmãos, torne-se membro. Compre a apostila. Mas coloque aí a apostila para eles. Coloque a apostila para eles. Amém? Dê um link, aperte aí. Dá um like aí. Eu digo link, mas eu digo errado. Me perdoe. Tá? Deixe o link aí no vídeo para podermos atingir mais pessoas. Inscreva-se no canal. É grátis e é rápido para você sempre receber nossos vídeos. Não se esqueça de ativar o sininho para você sempre ser lembrado. E também temos 3 tipos de membresia no canal. Torne-se membro. Olha, começou hoje todos os livros da teologia latina, soteriologia, episcopologia, angelologia, dominamiologia, o portal da teologia, todos os 12 livros estão por R$ 99,90 hoje até sexta-feira. Eu disse para ele isso, sexta-feira, tira do ar. E a Bíblia, Bible Cronos e a Bíblia, a Bible Cronos, olha só, a Bible Cronos e a Bíblia Ômega, para vocês, só para vocês que são alunos aqui comigo no meu canal. Olha, só para vocês, R$250, R$250 até sexta-feira. Se eu quero abençoar esses alunos, eu tenho certeza que nós teremos 200 Bíblias só. Terminou as 200, acabou. Pode ser que a Bíblia termine 200. Amanhã, meio-dia, terminou, acabou. 200 Bíblias, terminou, acabou. Elício tira do ar. Ele disse só 200 Bíblias a esse valor. Já está lá, já mandei colocar. Quando eu vinha para cá para dar aula, o Elício tinha dito, já está no ar. 200 Bíblias Ômega, 200 Bíblias Bereana, 200 Bible Cronos e todos os livros da teologia latina. As Bíblias Bible Cronos e a Bíblia Ômega por 250, que ela custa 375 mais o envio. Então você pode ser abençoado e ter essas Bíblias e nos acompanhar no nosso curso também com as Bíblias. E você pode ter os livros da teologia latina que está fazendo o maior sucesso. As escolas do mundo inteiro teológicas estão adaptando esses livros para as suas escolas para que sejam abençoados. meujesus.org. Deus abençoe cada um de vocês. Todas as promoções, meujesus.org, todas as promoções, entra lá e seja abençoado. A apostila de Apocalipse, o Michael está colocando aí. E eu quero orar agora. Ontem eu orei, o Espírito Santo falou no meu coração, por que você não orou pelas pessoas que estão abençoando o seu ministério? Eu quero abençoar aqueles que fazem do dralderia@gmail.com o altar vivo, um altar de sacrifício, de adoração, de oferta pacífica, um altar de primícias, um altar de bênção sobre a sua vida. dralderia@gmail.com. Terminou essa aula, foi bênção para você, você foi abençoado, então sela essa palavra. E como eu selo essa palavra? Dando uma oferta que o Espírito Santo coloca no seu coração. Como eu selo a palavra? Eu tomo a palavra, eu recebo a palavra, eu selo essa palavra. Sele essa palavra nesse altar vivo desse levita que está dentro das suas portas. Que Deus te abençoe. É a forma de você agradecer. E minha forma é cada vez mais me preparar melhor para servir você com um conhecimento de alto padrão, com um conhecimento internacional do último escalão, para que você seja abençoado e abençoe a sua igreja, a sua congregação. Em nome de Jesus. Tem mais algum aviso, Michael? Deus abençoe vocês. Até amanhã, já vamos entrar direto no selo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha que está aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Está esperando. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Não, a Santa Bíblia só a Bíblia Agenda.
Ainda temos 17 Bíblias agenda. Essa Bíblia chega e sai, todo mundo corre atrás delas, mas nós temos ainda 7 Bíblias agenda, 7 Bíblias agenda lá. E o mapa está também na promoção, aqui o mapa. Amanhã eu vou falar um pouco do mapa que eu coloquei. Vocês estão vendo que é uma nova parte do mapa, que está dentro da parte da escatologia, dos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, até o momento da volta de Jesus, que amanhã eu vou falar para vocês. Deus abençoe, fiquem na paz. É muita coisa, muita bênção. É bênção demais, Caio. É muita bênção, Jair, Tom Francisco. É muita bênção, profeta José. Deus abençoe. Deus abençoe. Auê, Raá, Iré. Bendito seja Deus. Deus abençoe. Muito obrigado.